E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de pirataria hoje? Vamos falar de pirataria hoje. Curto muito a imagem desse meu capacete de cabelo, porque estou indo lá cortar agora e é a última vez que vocês vão poder olhar para essa coisa linda, pelo menos esse mês. É, Esse vídeo está sendo patrocinado pela Ruth, que teve que mudar o horário da aula dela, e que também vai dar tempo da gente ir lá cortar. Eu quero falar com vocês sobre pirataria por causa de um post que assim, passou aqui na minha timeline. Mas antes de falar sobre pirataria, eu quero contar pra vocês uma história triste. Triste bagacete essa história. Comovente, na verdade. Enfim. O ano era 2008, 2009, não lembro exatamente, e eu tinha acabado de me separar de uma das duas mulheres que eu amei na vida. Assim, de amar mesmo, amar. Daquela sofrência, assim, que hoje eu falo que não é amor, se você sofre tanto desse jeito. Eu tinha acabado de me separar, estava destruído emocionalmente, estava destruído financeiramente, estava destruído tudo que você pode imaginar na mente aí. De todas as formas que você pode imaginar. E eu estava num trabalho bosta. Eu tinha abandonado um trabalho excelente, que se fosse tão excelente assim eu não tinha largado, né? Larguei pelos motivos que eu tive para largar. E aí eu tava num outro que era uma merda. E aí, assim, era um trabalho que não me permitia dormir, porque eu era responsável por coisas que não eram minha culpa o tempo inteiro, em turnos diurnos e noturnos, meu telefone tocava o tempo inteiro, eu tinha que ir lá resolver treta de gente que não era eu, de coisas que não eram minhas, eu tinha que ficar à disposição das pessoas o tempo inteiro. As pessoas que trabalhavam no turno do dia, elas achavam que quando elas me ligavam durante o dia para falar sobre problemas do trabalho estava tudo bem, e que à noite elas podiam me ligar falando sobre problemas pessoais, porque aí já era um papo de amigo. E as pessoas que trabalhavam à noite, elas me ligavam à noite para falar de problemas de trabalho, e aí durante o dia, como elas não estavam no trabalho, elas ligavam para o Fausto, que é o amigo. Assim, todo mundo me consumindo muito, e minha vida estava muito uma bosta. Cara, como minha vida mudou e como eu mudei, como eu melhorei e evoluí, mas nem tanto. E aí, eis que nessa época da minha vida, eu tava tão tiltado, tão surtado e tão destruído que eu dormia tipo umas 3, 4 horas por noite. Não que hoje seja muito diferente. Não que isso seja muito diferente, mas aliado aos problemas, aliado a todos os problemas que eu tive, o que aconteceu? Eu tive um ataque. Então eu tive durante 26 horas eu tive arritmia cardíaca. Por consequência de não dormir e por consequências emocionais, eu tive taquicardia durante 26 horas. Um dia e mais um pouco aí. E aí eu fui ao médico e eu levei a maior cacada que eu já levei de alguém na minha vida, pelo menos de um médico assim. E o cara me destruiu, me falou um monte, porque lá eles acham que eles têm essa autoridade para fazer isso. Ele falou: você não tem problema. Vocês odeiam quando tomam café, e tem gente que ama quando toma café, e eu quero que você. Eu tô tomando porque eu quero. Tentei não fazer barulho. O médico virou para mim e falou assim: você não tem problema cardíaco, mas você vai ter. Você vai ter. E você merece ter. Porque você é burro. O médico falou isso. E ele falou: sabe a anoréxica? Sabe a anoréxica? A anoréxica, ela luta contra a fome durante muito tempo. Durante muito tempo da vida dela, ela luta contra a fome porque ela tem um objetivo. Até que o cérebro desiste, porque ele vê que não adianta. E ele para de mandar impulsos. E aí o cérebro ele começa a cagar e andar pro corpo da pessoa, e o cérebro quer que o corpo se foda mesmo. Não foi essas palavras que ele usou, tá? Uma tradução livre e dramática do que ele falou. Ele disse: e aí o que a anoréxica faz? Porque ela é burra, ela fala: tá vendo, eu não preciso mais comer, agora eu posso viver de luz. Agora eu posso viver de luz porque eu não preciso mais comer, não sinto fome. Aí, ó, não sinto fome. Venci na vida. Agora eu vou emagrecer mais um pouco. Só que quando a pessoa anoréxica para de sentir, desculpa brincar com uma coisa tão séria. Desculpa, pelo amor de Deus, ficar brincando com coisa tão séria e fazendo humor. Mas eu tô fazendo humor com a minha própria desgraça também. E tomara que isso sirva de conscientização. E quando seu corpo para de sentir fome, é porque você, ao invés de ficar feliz porque você não precisa mais comer, você tem que se desesperar porque o seu cérebro desistiu de você. O seu corpo entregou os pontos já. Aí vem você me falar que você dorme 3, 4 horas por noite e que você não sente sono. Quando você não sente sono, não é porque você upou de nível e porque você virou um X-Men com um superpoder que você não precisa dormir mais. Você não tem que ficar feliz porque você não sente sono, logo não dormir. O seu cérebro ele já desistiu de você e você vai começar a sofrer no seu corpo as consequências de não achar que você precisa dormir mais.
Então, se você não dorme porque você acha que você não precisa dormir, porque você não sente sono e você está com uma média de 3 horas por noite, é porque você é burro. E você não tem problema no coração e não morreu porque você é novo, mas assim, você vai ter problema no coração e você vai morrer. Aí eu falei, beleza, entendi, vou pra casa, vou dormir, vou mudar de vida. E aí eu comecei a me cuidar um pouco melhor. Não que hoje tenha mudado muito em relação ao que foi, eu realmente não durmo tanto quanto eu deveria dormir. Não é à toa que eu vivo aí fungando, não é à toa que eu vivo bichada, porque eu realmente não cuido da minha saúde. O que eu tô querendo dizer com isso? A mesma coisa acontece com a nossa moral, com a nossa consciência. Quando você pede dinheiro emprestado e não paga, você pode se destruir por isso. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, numa situação em que você não tenha condições de pagar. Não é esse caso, tá? Não é esse o caso. Quando você pede dinheiro emprestado, se endivida mais ainda, não tem condições de pagar para quem te emprestou, isso não é um problema moral, isso é um problema financeiro. Se você sofre à noite porque você não consegue pagar aquilo que você deve, você não tem um problema moral, você tem um problema financeiro, tá? Agora, quando é que você tem um problema moral? Quando você não está passando fome, quando você diz que está passando fome, pede dinheiro emprestado, e quando você tem dinheiro para pagar de volta e não paga, aí você tem um problema moral. Se a sua consciência está te perturbando e te impedindo de dormir porque você se tornou essa pessoa, aí você é anoréxica morrendo de fome e você é eu, em 2008 e 2009, morrendo de sono. Estou fazendo a analogia de maneira correta? Estou. Se você perde o sono porque você está endividado e você está deixando de pagar coisas que você poderia pagar, então você é anoréxica lutando contra a fome e você é eu lutando contra o meu sono. O dia que você acha normal, o dia que você pediu dinheiro emprestado para tanta gente, você deve para tanta gente, você é cobrado por tanta gente, mas você continua pedindo dinheiro emprestado sem estar em extrema necessidade, tem condições de pagar algumas pessoas, mas não faz, porque esse é o seu novo modelo de vida. Aí a sua consciência está no mesmo nível da anoréxica, está no mesmo nível do Fausto imbecil em 2008, 2009. Estão entendendo onde eu quero chegar? Assim, a nossa consciência, ela deveria acusar por coisas que ela não acusa. No Brasil, a nossa consciência deveria acusar por coisas que ela não acusa. A gente vê a imundície na rua e a nossa consciência ela não acusa, no sentido de é papel meu também que mora aqui ajudar a limpar a minha rua. Mas não, a gente já viu sobre o vídeo da higiene lá que a gente não é esse tipo de pessoa aqui. A gente estudou, caralho. A gente estudou, a gente trabalha, então a gente não tem que ficar limpando a rua, porque quem limpa a rua está num outro patamar de ser humano. Isso daqui é a anorexia da consciência, de civilidade. De civilidade. A gente tem outros problemas, a gente acha que a segurança também, a gente presencia cena de um crime, mas a gente acha que isso é um problema da polícia que não estava aqui. Então, quando a gente presencia a cena de um crime e o criminoso não vai preso, é porque a polícia é incompetente. Não é porque é papel meu de cidadão testemunhar para proteger a própria sociedade. Então, a segurança é outro ponto em que a nossa consciência ela não acusa. A justiça social também. A justiça social também. Você tropeça no mendigo e você fala, tá vendo esse governo, filha da puta, arrecada imposto e não ajuda as pessoas. A gente paga imposto? Paga. Mas assim, ao nosso redor tem gente passando fome e morrendo de frio e a gente não acha que é papel nosso, colaborar também com essas pessoas. E a nossa consciência ainda tem o problema da pirataria. E é engraçado, porque assim, na década de 80, 90, quando a pirataria ela começou a se difundir como uma coisa natural, a gente não tinha outra forma de jogar as coisas de maneira que não fosse pirata. Tudo bem até. Então, por exemplo, eu lembro que tinham jogos no Japão que estava escrito assim, é só para o Japão. Esse jogo aqui ele não tem que sair daqui. Então, quando alguém saía com aquele chip lá e começava a reproduzir no Paraguai e vender para cá, você falava, ou eu pago o original e a gente era tudo fodido, ou eu compro isso daqui, mas assim, o que foi isso? Foram os primeiros dias sem almoçar, sem jantar, as primeiras noites sem dormir, porque como a gente não tinha poder aquisitivo, mas também não tinha acesso aos produtos, a gente começou a achar que a pirataria era cada vez mais justificável, cada vez mais justificável. Só que hoje as coisas elas estão. E aí eu não quero entrar nesse mérito. Tem até um vídeo da Ana Roxo que tá listado nos meus recomendados ali da timeline do YouTube, em que ela fala que você não pode comparar. Você não pode comparar
Você não pode comparar o cara que faz um gato de luz com o cara da Friboi que nega 300 bilhões em impostos. Você não pode comparar uma corrupção com a outra. A corrupção, sei lá, da sobrevivência, do cara que faz um gato lá porque ele não tem condições de pagar alguma coisa, com a das grandes empresas que corrompem grandes partidos. E eu entendo esse lado. Ainda assim, deveria haver nessas pessoas um mínimo de consciência moral a respeito daquilo que ela está fazendo. Pelo menos ao ponto dela não se orgulhar disso. Aí eis que eu abro o meu Facebook hoje, e aí eu vejo, lançou o Marvel Ultimate Alliance 3 pro Switch. O preço é R$300 a mídia física parcelável, ou digital em dólar, mais UF pagos de uma vez só, porque ele não tinha essa grana para pagar à vista. E aí, assim, a gente gerou-se um debate do absurdo que estão os preços aqui. E sim, o real ele está muito fraco. O real ele está muito fraco comparado ao dólar, e qualquer preço em dólar para a gente fica muito pesado. Só que isso aqui deveria gerar uma situação, o seguinte, como que a gente aqui no Brasil tá na bosta, né? E como pra gente tá sendo difícil gerar grana? E como a gente deveria começar a conversar sobre maneiras de gerar mais riqueza para que nós pudéssemos ter mais dinheiro? E como o governo, as grandes empresas, as grandes estruturas, os grandes bilionários, como essa sociedade está organizada de maneira que sabota a nossa geração de riqueza? Por quê? Porque a gente quer gerar mais riqueza para quê? Para ter R$300 para pagar no jogo que a gente quer. A gente quer ter mais dinheiro. Essa deveria ser a discussão. Aí a gente entorta essa discussão e vira um negócio assim, essa empresa filha da puta que não tem vergonha de cobrar R$300 de um brasileiro que ganha 1.000. Será que é esse o ponto mesmo? Será que o jogo ele não vale esses 300 contos? Será que realmente não vale esses 300 contos? Ou será que a gente que está ganhando muito pouco, a gente deveria conversar o que é que a gente pode fazer como nação para tentar fazer com que a gente gere mais riqueza para ter um melhor poder aquisitivo? E uma moeda mais competitiva com o cenário exterior. E tem muita coisa envolvida e é um trabalho que deve ser feito a longo prazo. E a gente não vai fazer. Por quê? Porque a gente está aí dando tapa um no outro, dizendo se a reforma é boa ou se não é. E se esse debate moral imbecil que acontece no cenário político é justificável ou não é. Então, assim, a gente está décadas ainda de tomar o caminho certo. Só que aí eu vejo uns comentários do tipo... Isso daqui eu acho perfeitamente justificável. Olha que diálogo sadio. Eu ia trocar o Xbox One pelo Switch, mas o preço dos jogos do Switch fizeram eu voltar atrás e eu tô de boa desse Switch aí. Olha que comentário sensacional. E com mais pessoas tendo esse mesmo comportamento, o Switch ele vai ter que pensar aí na estratégia dele voltada ao nosso mercado. Ok. Aí temos depois um outro comentário. E viva a pirataria. As empresas preferem dar o dinheiro para o governo, ele está falando da IOF, ao invés de usar esses recursos para deixar o produto mais barato e deixar o produto mais barato e mais acessível. Tem que levar a porrada do mercado negro mesmo. Aí teve uma resposta que eu achei muito legal. Eu falei, e como que você acha que eles vão pagar as licenças para produzir os jogos do console? Né? Então, aí eu coloquei aqui nesse post, eu falei, cara, feio não é jogar jogo pirata. Feio é você se orgulhar de jogar um jogo pirata e achar que com isso você está lutando contra o capitalismo. Então, como que você deveria enxergar essa situação aqui? A empresa ela decidiu fazer um churrasco. Então ela cobrou dos jogadores o preço da carne e mais o preço do trabalho. E como ela manja dos Paranauê de fazer churrasco, ela colocou o preço do valor do trabalho dela. Não era qualquer cara assando um espetinho. Era o Fogasa lá que só se fode fazendo a carne com os Paranauê que ele tem de fazer churrasco. Beleza. Os jogadores, então, eles começaram a pagar para quê? Para ter o usufruto da melhor carne, assada da melhor forma que podia existir. Aí vem o cara que baixa o jogo pirata. O que ele está fazendo? Ele está entrando de penetra aí nesse churrasco. Ou seja, ele está usufruindo do dinheiro dos outros que compraram as cópias originais e do trabalho da desenvolvedora que pegou esse dinheiro, que colocou o trabalho dela e que transformou naquela coisa lá. E o cara que joga o pirata, ele tem que ter no mínimo consciência de que ele está indo num churrasco ao qual ele não foi convidado e que ele está comendo uma carne pela qual ele não pagou. Esse é o cara. Porque se todos fossem piratas ali, se todos fossem como ele é ali,
Não existiria a carne, não existiria o churrasco, porque não existiria o capital e não existiria o trabalho. Basicamente, a gente está falando disso. Disso. Então, eu acho que a pirataria um dia vai deixar de existir? Não. Eu acho que o cara que tá se fudendo, trabalha o mês inteiro, ganha R$ 1.000 e não tem 300, eu acho que esse cara, assim, ele deve ser completamente privado e deva ser punido caso ele queira violar a lei e jogar um jogo pelo qual ele não pagou. Não, cara, eu não ligo que esse cara jogue. Se eu paguei a carne, se tem a carne lá e se o churrasco já tá feito, eu de coração eu nem ligo que esse cara coma lá por uma coisa que eu ajudei a pagar. Tá ok pra mim. Agora, esse cara começar um movimento político e dizer assim, quem paga por jogo é imbecil, porque todo mundo deveria jogar essa cópia pirata, porque o capitalismo tem mais é que se fuder mesmo. Esse cara é um cara que entrou no churrasco, tá comendo de graça sem pagar, por uma carne pela qual ele não pagou, pelo trabalho do churrasqueiro pelo qual ele não pagou, e ele tá fazendo na internet campanha contra churrasco. Aliás, ele tá fazendo. Pera, ele tá lutando contra o capitalismo, ele tá lutando contra a existência da carne. Ele não queria que a carne existisse. Ou eu tô falando uma bosta muito grande aqui? Me dói, assim, sabe? Me dói ver gente que é inteligente o suficiente pra zerar um jogo desse. Me dói gente que é inteligente o suficiente pra jogar bem, falando uma bosta dessa a respeito do preço do jogo. O preço do jogo tá caro, tá? Você pode não comprar, por exemplo. Você pode não comprar. Agora, se você quiser não comprar e jogar ainda, pelo menos saiba que aquilo que você está fazendo é errado e que você não pode se orgulhar disso, muito menos querer começar um movimento político com isso. Porque aí, pelo amor de Deus, não sei que outra palavra que eu uso a não ser burro para descrever uma pessoa dessa, entende? Do tipo, se todo mundo comprar pirata, a empresa vai se fuder. Yay! Cara, parabéns, mano. Vamos matar as vacas também. Porque se a gente matar as vacas, os caras não vão poder cobrar caro pela carne, pelo churrasco. Enfim, isso daqui foi um desabafo, mais um dos dias em que eu perco um pouco a esperança no futuro da humanidade. Pense nisso. É, eu, eu acho muito difícil você ter uma linha moral justificável, mas assim, eu não condeno, eu não saio apressado em julgar pessoas que fazem uso da pirataria, mas como eu me sinto de certa forma privilegiado, porque eu consigo pagar as minhas contas, eu consigo me alimentar aí com, sei lá, um percentual muito pequeno, comparado à média nacional, um percentual muito pequeno da minha renda, eu acho justo que eu não tenha acesso a um conteúdo que eu não me disponho a pagar, tendo eu os recursos para isso. Então veja se faz sentido para você a minha linha moral. Eu estou falando de uma questão pessoal e moral é uma coisa que cada um tem a sua. Mas veja a minha linha moral. Vamos lá, eu tenho o privilégio de pagar as contas aqui de casa e de comer com cerca de 20% da minha renda. Eu consigo viver bem com isso. E isso me torna uma pessoa aí privilegiada. Eu estou falando que eu vivo. Pera, ó. Pra você não querer me sequestrar amanhã, eu não estou falando que eu vivo com 20% da minha renda. E que eu economizo 80%. Não é festa assim também. Mas se eu pegar todas as minhas despesas básicas de sobrevivência, de alimentação, de moradia, isso daí dá cerca de 20% da minha renda. Então me sobra 80% aí, me sobra uma gordurinha para eu viver a minha vida bem da maneira que eu gosto. Então eu acho justo que eu não tenha acesso a coisas que eu não me disponho a pagar tendo os recursos para isso. Vamos lá, Crunchyroll. É um negócio legal, porque tem uns negócios em japonês lá? Tem, mas eu não gosto dos negócios em japonês. Então eu não me disponho a pagar quanto custa aquele negócio lá, R$ 20, R$ 30, 15, não sei, é uma quantia pequena. Cara, se eu tenho essa grana e eu não me disponho a pagar, porque eu acho que o conteúdo deles não é interessante pra mim o suficiente pra isso, eu não acho que eu tenho que assistir um anime pirata que tá lá. Que tá lá, porque eu tô entre as pessoas que podem pagar pela coisa para que ela continue sendo desenvolvida.
Eu não vou ficar condenando o menino de 14 anos que passa dificuldade na casa dele, que morre de vontade de assistir o desenho e que quer muito assistir o negócio e que não tem recursos para pagar o Crunchyroll ainda na vida dele. Por quê? Porque na minha adolescência eu joguei um monte de jogo pirata também. A história mais comovente que eu já vi na vida foi um cara que foi na BlizzCon lá e ele pagou pela cópia do Diablo 2 que ele jogou pirata durante toda a infância dele. Ele falou, cara, eu joguei pirata porque eu não tinha condições de pagar. Hoje eu tenho, agora que vocês lançaram de novo Diablo 2, ó, tô pagando aqui, ó, tô pagando pela diversão que eu já tive. Cara, é uma coisa que eu faria. Isso é uma coisa que eu faria. Por quê? Porque eu acho bonitinho, eu acho moral, eu acho justificável viver dessa forma. Viver dessa forma, porque meio que, se você tiver consciência sobre as implicações de todas as suas ações no mundo, você vai começar a acreditar em karma, não como uma coisa esotérica, mas como uma coisa lógica ali, uma coisa que funciona de fato. Então, quando eu olho pro Amazon Prime e eu falo, cara, tem umas séries aí que eu quero assistir, e o cara me fala que custa R$ 15 eu entrar lá, cara, eu não vou tentar pegar uma senha do vizinho e eu não vou tentar procurar na internet, eu vou pagar esses R$ 15 porque eu acho que aquele conteúdo para mim é válido. Uma coisa é você não ter esses R$ 15, você querer muito assistir alguma coisa, ir lá e achar na internet algum site que repostou a série que você tem vontade de assistir. Outra coisa é você colocar na sua timeline do seu Facebook falando: os otários pagam o Amazon Prime, mas, cara, a gente tem que ser esperto, a gente tem que assistir pirata aqui nesse site aqui, ó, e a gente tem que lutar contra o capitalismo. Cara, você merecia apanhar só por esse final da fala aí, porque se não fossem as outras pessoas, se não fossem as outras pessoas que veem valor e que assinam o serviço, a série não existiria. Eu tô falando uma coisa lógica e me dói ter que falar uma coisa lógica, mas tem gente que parece que simplesmente não pensa assim. Não pensa assim. Então, eu não quero que quem consome conteúdo pirata seja preso. E eu não quero que as pessoas que não têm recursos não tenham acesso. Agora, se orgulhar disso, eu queria começar um movimento. 20ª vez que eu tô falando isso, né? Puta cara chato. Vocês entenderam? Não, não passem esse tipo de vergonha aqui, gente. Quem merece? Sabe qual é o problema? Lembra do vídeo anterior em que eu falei que discursos de ódio eles têm que ser impedidos? Porque basta que alguém saia na internet falando vamos ergar Área 51 e aparece um monte de otário lá pra seguir o cara. Esse tipo de discurso de que você tem que ser esperto, que você tem que lutar contra o capitalismo e que você tem que consumir pirata mesmo pra foder a empresa, esse tipo de discurso não tem que existir, cara. Por quê? Porque ele convence pessoas. Tá tudo errado nesse mundo. Eu vou cortar o cabelo, acho que vai tirar um pouco do peso que eu tô na cabeça aqui. Até mais tarde pra vocês.